Hoje é um dia muito especial aqui na mesa do KiwiCast, porque a gente vai receber uma convidada que a gente já tá para gravar já tem um bom tempo. Eu tô falando da Thalita Marques, especialista em criação de ecossistemas que faturam pelo menos R$100 mil por mês. Será que ela tem um conteúdo relevante para passar aqui na mesa do KiwiCast? E ela veio com uma vez que tinha um curso para comprar, uma mentoria, R$5 mil. Eu falei, comprei sem dinheiro. Eu nem sei como ela fez, mas ela comprou. E aí eu fiz um lançamento, comprei. A história do lançamento de 9,70, que foi aquela... E não se preocupa que eu vou fazer as melhores perguntas para que você entenda como é que você pode também construir um ecossistema que fatura tão alto no mercado digital. Acompanha aí. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo à mesa do KiwiCast, Thalita Marques. Ai, que incrível. Muito obrigada, Marcelo. Gente, bora criar um abre-carteira? Vamos! Olha, eu sei que quem já te conhece sabe que a promessa desse episódio é grande. Quem não te conhece, fica até o final, porque você vai sair daqui com um plano que pode transformar a sua realidade no mercado digital. Se a pessoa te conhece, ela já sabe. Mas quem não te conhece, me conta, Thalita. O que é que você estava fazendo antes do digital? O que é que te incomodava nessa realidade que te fez tomar a decisão de dar esse grande passo e mudar de vida? Bem, eu sou engenheira química, mas não atuava. Eu comecei no mercado de serviços, tinha uma empresa, fali. E eu falei assim, gente, não, eu preciso fazer algo, eu não vou voltar para a CLT. E eu queria algo, olha só que interessante, eu queria algo que no início só dependesse de mim. Porque eu fiquei, né, e não só eu, mas minha mãe, minha família, ficou na cabeça que, é culpa dela, né, faliu, é culpa dela. E eu queria provar, sabe, olha, eu sou boa e eu quero algo que realmente só dependa de mim. E aí eu orei, eu falei, Senhor, mostra pra mim algo que só dependa de mim. E assim, tava na cabeça, né, isso, né, claro que não depende no futuro, você não sabia, né, o que era. É, exatamente. E aí, 2 dias depois, apareceu um anúncio pra mim, olha... Rápido, hein? Rápido, né? A resposta veio rápida. E apareceu um anúncio assim pra mim. Olha, existe uma possibilidade de você ganhar dinheiro na internet. E eu comecei a estudar aquilo ali, porque eu era influenciadora do meu próprio negócio. E o que eu comecei fazendo foi ensinar as pessoas a se tornarem influenciadores dos seus próprios negócios. Ok. E dessa forma, com a minha linguagem marqueteira, né? Eu comecei com uma linguagem bem marqueteira. Muita gente do marketing, de mentores... infoprodutores e experts começaram a chegar e aí eu mudei a minha comunicação de influenciadores para infoprodutores e mentores. Ok. Olha, o pouco que nós conversamos, eu percebi assim, que você é uma mulher muito forte, que passou por desafios para se tornar quem você é hoje. As pessoas às vezes veem o palco e não entendem qual foi o processo que a pessoa passou nos bastidores para se tornar quem ela é hoje, né? Então você não está à frente de um negócio com faturamento milionário por acaso, não foi sorte, né? E você conseguiu provar isso. Dando uma pesquisada, uma stalkeada grande em sua vida, como nós fazemos com todos os nossos convidados, a gente viu que você passou por um desafio muito grande já no seu nascimento. Então, me conta um pouco sobre isso. Eu queria te conhecer um pouco mais e, principalmente, entender para onde é que você passou que construiu a Thalita de hoje. Você pegou num ponto. Quando eu tinha 7 dias de nascida, eu tive uma doença que se chama septicemia. E começou a ficar tudo vermelho aqui na região. E meus pais, né, me levaram para o médico, eu vivia sempre chorando. E o médico falou assim para minha mãe, olha, infelizmente a gente não tem como fazer nada. Você pode já preparar o enterro que ela não vai sobreviver. E aí meus pais ficaram desesperados com aquilo, com aquela notícia. 7 dias, imagina, 7 dias. E eles foram para o carro, foram orar e eles falaram assim, Senhor, olha, se for da tua vontade que ela cresça e ela siga os teus caminhos, o Senhor nos deu uma resposta. Mas se não for, se ela crescer e não seguir os teus caminhos, e ela se desviar, o Senhor pode levar. A gente vai ficar muito triste, mas pode levar. E hoje estou eu aqui. Caramba, Thali. Esse tipo de... Imagina, né? Você não tinha nem ciência da realidade que você estava inserida, já estava passando por um grande desafio, né? Foi abençoada pela sua família. E hoje você está construindo a realidade possível de abençoar outras pessoas, né? Como é que você se sente em relação a isso? Eu quero falar um pouco sobre o seu início do digital, todo o processo estratégico até você chegar aqui, mas já pulando as etapas, sabendo do lugar de desafio que você
surgiu? Você imaginava estar vivendo a realidade que você vive hoje, abençoando a vida de tantas pessoas assim? São Nunca 60 mil imaginei. alunos. Mais de 60 mil alunos. Eu me sinto muito honrada, porque é uma escolha, né? Eu fui como se eu fosse escolhida para que eu pudesse liderar essas pessoas e falar sobre Jesus para elas. Para que elas também, né, fossem abençoadas, né, através da misericórdia dele, da graça e da misericórdia. Então, eu me sinto muito honrada por isso, por ter chegado até aqui. Tenho certeza de que eu estar aqui foi realmente um caminho que o Senhor me colocou aqui nesse caminho. Eu falei para você lá no almoço que para a gente poder estar aqui, para a gente trocar de plataforma, foi o Senhor que orientou e com certeza aquele convite e estar aqui, com certeza foi tudo de Deus. Que legal, você está fazendo um ótimo trabalho, parabéns. Muito legal o que você está construindo. Me conta agora um pouco, como é que foi esse início no digital? Você foi exposta ali a uma resposta, né, de um pedido que você fez de clareza, de iluminação. 2 dias depois apareceu um anúncio para você e dá a oportunidade que ia mudar a sua vida e da vida da sua família para sempre. Me conta, quando você entrou no digital, quais eram os desafios que passavam na sua cabeça? Quais eram as dúvidas, incertezas e inseguranças que você tinha? Primeiro, para quem que eu falo, o que eu faço. Então, a primeira coisa, eu pensei, bem, como eu era influenciadora do meu próprio negócio, eu tinha um negócio grande, já tive mais de 1.000 clientes, mais de 100 funcionários. Uau. Então, eu já sabia assim, como me posicionar, o que eu tinha que falar. Foi isso que eu comecei fazendo, foi a primeira coisa. Primeira coisa que veio, bem, eu não vou voltar para a CLT, tem algo que eu posso fazer. Posso vir para a internet, né? Que deu aquele boom, posso vir para a internet e vou fazer isso. Vou falar para influenciadores, como crescer, como atrair. Legal. Porque na época era Facebook, né? Eu tinha uma página no Facebook com muitas curtidas, era muito conhecida e eu sabia fazer isso. Eu sabia crescer, eu sabia atrair seguidores, atrair clientes, principalmente. Ok. E foi isso que eu comecei ensinando as pessoas. Agora, falando de início, pelo que eu dei uma pesquisada, você iniciou no mundo dos lançamentos. Me corrija se estou enganado. O que é que te fez buscar outro caminho? Porque assim, quando eu conheci o marketing digital através do Érico Rocha. E a primeira coisa que eu vi foi a fórmula de lançamento, faça os seus 6 em 7. E os lançamentos que vieram lá dos Estados Unidos com o Jeff Walker são a fórmula mais tradicional de executar um grande pico de venda no mercado. Mas à medida que o mercado vem amadurecendo, a gente tem encontrado outras estratégias que são tão boas quanto, até mesmo como complemento, né? Então, o que é que te fez abrir mão de trabalhar exclusivamente com o lançamento para abrir outras estratégias? É porque, na verdade, quando a gente começa a fazer lançamento, na época que a gente estava fazendo lançamento, o que ensinavam pra gente? Você vai fazer um corte aí de 10 dores, vai pegar 10 dores da sua audiência e vai começar a postar sobre isso, fazer conteúdo sobre isso. Só que ninguém fala que a dor precisa ser a dor de um cliente maduro. E não de um cliente com problema de pobre. Gente, não estou falando de pobre não. Estou falando de pobre de consciência. Ok. Porque isso na nossa comunicação a gente fala de problema de pobre, problema de rico. É rico de consciência. Né? Pobre de consciência. Aquela pessoa... Bom você dizer que vai chegar a galera, mas ela tá... Não. É aquela pessoa que, olha, eu estou pronta para resolver o meu problema. Né? Então, assim, o que aconteceu? Eu fui criando conteúdo para aquele iniciante, né? Porque resolver dor. Dor de quem quer atrair cliente, por exemplo. Como atrair cliente, como crescer no Instagram, como bombar seu engajamento. Quem está preocupado com isso é um público mais de massa. E o nosso... Volume. Exatamente. E o nosso objetivo é outro, é gerar vendas, é realmente a pessoa ser bem paga, porque o meu público são profissionais experientes, muitos anos, médico, dentista, terapeuta, psicólogo, que tem muitos anos de experiência e estão ali, preocupado com engajamento? Não. E aí nós começamos com lançamento, só que resolvendo dores da massa. O que acontece? Atrai um monte de... Curioso, né? Sugador, curioso, Verdade. Frustrado, desanimado, que realmente não dá o próximo passo e só fica reclamando que não tem dinheiro. E foi assim que eu comecei. Na minha live era isso que acontecia. Só que aí tem um porém que aconteceu aí depois. Você fala pro pessoal? Eu acho que você deveria abrir logo esse porém, né? Posso abrir? Manda. Então, o que aconteceu? No meu primeiro lançamento... Olha só, no meu primeiro lançamento, maior, né? Que eu já tinha feito alguns minis, assim, que a gente fazia através dos stories, né? Nos grupos. Mas o meu primeiro lançamento de live, aqueles 7 dias de live gratuita, 90 dias criando conteúdo gratuito. É muito tempo, nossa. E só gente que queria sugar, né? Porque quem vem no mercado, dentro de qualquer público, tem aquele que só quer o baratinho, aquele que só quer o gratuito e aquele que realmente tem um problema de rico, que é o que a gente fala. Que esse a gente vai Potencial falar... cliente de verdade. A gente vai falar sobre ele.
Mas o que aconteceu é que no meio do lançamento, na terceira aula do lançamento, lançamento gratuito, né? A minha mãe, ela ligou para mim e falou assim, olha, minha filha, nós tomamos um golpe, levaram 20 mil reais da nossa conta e eu não sei o que fazer. E ela, enfim, é aposentada, mas só ia receber, né, no outro mês, enfim. E eu pensei assim, o que eu vou fazer? A única coisa que eu pensei foi, vou vender num valor menor possível para eu fazer qualquer valor e poder mandar para ela. Porque as pessoas já estavam falando que não ia comprar. E ela perguntava, o próximo passo vai ser o quê? É gratuito? Tem que pagar? Típico de quem cria conteúdo para massa, que é exatamente isso que acontece. E foi aí que eu vendi uma imersão de 9,70, eu lembro até hoje. 100 estratégias para crescer no Instagram. Então foi assim que surgiu o Abre Carteira. O Abre Carteira. O Abre Carteira, você diria que foi o início da sua rampagem de sucesso? Exatamente. Foi depois, né, com o tempo, fazendo várias vezes, que a gente deu o nome de Abre Carteira. E, não aceite imitações, porque Abre Carteira tem registrado, é nosso, tá? É registrado. Que legal, cara. Até porque, olha que coisa, a gente fala, não, um produto Abre Carteira, um produto baratinho, para o lead se acostumar a gastar com você, a investir em você, para que ele se sinta pronto a dar passos maiores. Sim. Mas nós estamos aqui com a pessoa que tem a patente do nome Abre Carteira, cara. Isso é um privilégio pra gente bater esse papo contigo. Me conta, falando do produto Abre Carteira, que é uma coisa que você carrega até hoje, né? Sim. Porque, querendo ou não, à medida que os custos de tráfego sobem, a estratégia mais inteligente que uma pessoa pode fazer é captar os seus potenciais clientes com um produto baratinho para ter base, poder trabalhar essa base, né? Mas se é uma coisa mais avançada, a gente fala já. Queria voltar um pouco pro produto Abre Carteira, que é... O que é que você aprendeu lá atrás, quando você lançou esse produto? O que é que você aprendeu sobre essa experiência de vender um produto baratinho que você faz até hoje? Porque se não fosse bom, você não tinha mantido essa estratégia para você. Então, o que é que você entendeu ali que você falou, cara, achei? Então, naquela época, naquele dia, eu vendi essa imersão de 9,70. Foram 100 estratégias para crescer no Instagram. E fiquei 3 dias entregando. Tem que ser resiliente, tá? Eu vendi para 100 pessoas, eu fiz a análise de 100 perfis durante o final de semana. Você imagina, atendendo 100 pessoas ali no final de semana. No final, na segunda-feira, eu lancei o meu produto. Aí, o que acontece? A gente peneirou aquelas pessoas que deram um jeito, que tinham uma certa condição. E elas deram um jeito e começaram a falar assim, nossa, você é melhor que fulano, ciclano, que... Tô maravilhada, tô impressionada com isso aqui. Aí eu consegui fazer 35 mil reais com aquilo ali. Com um produto que inicialmente, imagina, as pessoas pagaram R$ 9,70, 100 pessoas. 100 pessoas. E dessa 100 você qualificou para tirar os curiosos, interessados, sugadores, deixar só os potenciais clientes. Exatamente. E faturou 35 mil reais. Com o produto que nós vendemos, né? Foi um próximo passo. Que foi um produto de 697. E legal. Foi fantástico. E eu pensei, bem... É isso aqui. Na época, né, o pessoal falava, vai fazer só um dinheirinho, vai vender produto baratinho, né? Teve uma época que o pessoal ficava falando isso. E eu continuei. Fui fazendo de novo, e foi dando certo. E aí, o que aconteceu? O que você perguntou, assim, achei interessante essa pergunta, né? Que você perguntou assim, o que você aprendeu ao longo desse tempo, né? Eu entendi que é o seguinte, se você... vender um produto low ticket é diferente de Abre Carteira. Low ticket, ele vai resolver o problema ali de massa. O Abre Carteira, não. Ele resolve um problema operacional de um cliente maduro. Há uma diferença clara. Explica de novo para quem não conseguiu pegar isso. Então, assim, por exemplo, eu tenho um Abre Carteira que é um checklist para criação e estrutura de trilha de mentoria. Perfeito. Então, por que é estrutural e operacional? Porque tem tudo pronto, checklist, contratos. Então, é problema estrutural de um cliente maduro, do meu cliente maduro, que é um profissional muito bom no que faz, que às vezes já está vendendo mentoria individual e não tem contrato, não tem uma trilha, e ele pega aquilo ali. Aí, ou seja, eu atraí um cliente mais qualificado. Perfeito. Entende? Então, ótima explicação. E isso eu consigo burlar no tráfego também. Eu faço Abre Carteiras diferentes. Então, você já ouviu alguém falar assim, como vender para clientes em condomínios de alto padrão? Já viu algum produto desse? Não. Me explica aí que eu fiquei... que é um público bom de encontrar. Então, isso é um Abre Carteira também para atrair por exemplo, uma psicóloga, uma terapeuta que quer vender para cliente alto padrão. Ou seja... Uma operação específica. Exatamente. Legal. Eu atraio um público que não é a terapeuta que, eu tô com medo de vender. Não, é aquela que, eu tenho padrão para isso, eu tenho experiência para isso, e é isso aqui que eu quero. Aí ela já chega falando, quem é essa menina?
eu quero essa mentoria dela. Ela já chega pelo Abre Carteira, demora, é rapidinho para ela. Isso não é achismo, né? Isso são dados, né? Então, é de 7 a 30 dias para ela dar o próximo passo. Então, uma vez... Imagina, então... Achei esse produto da Thalita e resolvi uma dor específica. Paguei R$ 9,70. De 1 semana a 4 semanas, ela vai fazer uma ascensão para um produto que, no seu caso, é o quê? 50 vezes mais caro. Começa com 3 mil, mas tem 5, Começa 10, com 3 mil? Meu Deus do céu. Então, é muito mais do que eu antecipei. É uma coisa de, sei lá, 300 vezes mais caro. Hoje o Abre Carteira, o meu, já não é mais 9,70. Ele foi o primeiro. Perfeito. Hoje legal, já é um pouquinho maior. Entendi. Boa história. Você vê que no seu caso aconteceu muito natural, assim. Não foi uma coisa muito forçada. Sim. Agora me explica. As pessoas, para tirar todas as dúvidas, o que é que diferencia um bom produto Abre Carteira de um produto baratinho? Porque as pessoas falam, não, é só fazer um produto barato. Não é só fazer um produto barato. Esse produto tem que ter algo especial ou resolver um problema operacional específico para vender. Então, o que é que as pessoas erram quando elas tentam fazer um produto Abre Carteira? Bem, a primeira coisa é que você tem que extrair a sua metodologia, a sua espinha dorsal. Então, todos os pilares da sua metodologia. Você tem que organizar. São 5 pilares. Aí, dos pilares, a gente vai extrair os módulos de cada pilar, que são aulas, enfim. E aí, o Abre Carteira é um pontinho da sua metodologia. Então, essa é a primeira coisa. Não é entregar tudo, porque tem gente que, eu quero entregar tudo. Não é isso. É um pontinho da metodologia. E o interessante do Abre Carteira é você ter ali dentro checklist, modelos, exemplos. O Abre Carteira que vende o melhor que nós vendemos lá, o melhor é algo que tem um checklist, que é algo prático. E pronto para a pessoa simplesmente colocar em prática. Mas tem que ser algo operacional do cliente maduro. Então, como é que eu sei quem é meu cliente maduro? Boa. Você vai analisar qual foi o teu melhor cliente até hoje. Aí você consegue enxergar. Por exemplo, eu tive uma aluna que foi consultora, ela é consultora do sono e amamentação. Certo. E aí ela queria falar para todo mundo. Eu perguntei para ela, qual foi a sua melhor cliente? Ela falou assim, foi uma empresária que tem babá. Eu falei assim, então você vai fazer um anúncio para empresária que tem babá. Ela fez, investiu R$ 1.000 e faturou 19. Uau! Por quê? Que Porque é ultra específico. Perfeito. Entende? Porque vai direto, assim, até no anúncio, o nosso anúncio fica mais barato por causa disso. Porque é específico. Cliente maduro. Mas eu sinto que as pessoas têm uma dor muito grande. Assim, o que é que as pessoas não entendem sobre posicionamento? Posicionamento é escolher para quem eu quero vender e escolher para quem eu não quero. Isso facilita muito, mas as pessoas pensam assim, não, mas é porque aí se eu fizer um posicionamento muito claro, um monte de gente vai deixar de me ver. Só que a verdade é que você precisa vender para um grupo específico de pessoas, né? Aquelas pessoas que você não tá pegando através do seu posicionamento, elas não iam comprar de um jeito ou de outro. Sim. Então não adianta tentar vender para todo mundo, você acaba vendendo para ninguém. Sim. Agora, no seu caso, assim, olhando pela sua experiência, você já mentorou muitas pessoas, por que eu acho que agora que o pessoal tá entendendo melhor sobre os custos de tráfego, a gente tava conversando como o mercado tá ficando profissional, as pessoas estão cada vez mais entendendo o papel de um produto mais barato no início do funil. Mas por que será que as pessoas têm tanta trava? Alguns têm uma vergonha, outros acham que não funciona. O que é que será que está por trás dessa trava com produtos mais baratos? Que, para mim, é uma das melhores estratégias que o mercado digital tem. Então, provavelmente é o seguinte, porque não adianta nada vender um produto de 47 para quem só tem R$ 47. Então, eles têm que identificar qual é o cliente maduro e qual é o problema operacional desse cliente maduro. Eles têm esse problema, essa vergonha, talvez, porque eles não estão olhando para o cliente maduro, para o problema do cliente maduro. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela vai vender ela vende um produto que fala sobre herança dos filhos. Ela é de finanças. Específico. Imagina, você vai ter, com certeza. Você não quer deixar uma herança para o teu filho? Não vai chamar a tua atenção isso? Por exemplo, tem uma que é intercâmbio para... Me ajuda. Intercâmbio, porque... Me ajuda, gente, intercâmbio para onde? Pior que eu tive uma empresa de intercâmbio, Estados Unidos, Canadá, Irlanda. Perfeito. Porque na verdade foi assim, é uma aluna de finanças e que ela vendeu uma imersão para quem queria mandar os filhos para intercâmbio. Perfeito. Entende? Perfeito. Fazer organização financeira para isso. Que é um desafio, eu que fiz intercâmbio sei. Concorda mais que é embaixo. Diferente? Sim. Concorda que é diferente? Verdade. E vai chamar a atenção do cliente ultra específico? Porque o outro vai
não vai nem chegar o anúncio para ele. Total. Não vai conectar. Até porque hoje o tráfego, o que segmenta é a copy. Total. Essa coisa de segmentar por público, a gente tá em outro momento, né? Outro momento. Agora me conta, eu acho que você trouxe um ponto aqui que eu não lembro de se alguém falou com tanta especificidade, eu gostei muito disso. Você está vendendo para o cliente certo, a título de esse cliente é maduro o suficiente para te acompanhar na jornada? Porque um erro claro é, eu vou vender um produto de 4.7 para quem só tem 4.7, não vai lucrar, ou vai ser uma margem muito apertada. E o segundo que eu vejo também é, para que você vai vender um produto de 4.7 se você não tem um próximo passo? As pessoas não entendem que é uma jornada com o seu cliente, não só uma venda única. Uma vez que a pessoa entende isso, agora fica claro por que ela deveria ter um produto abre carteira. Agora, uma vez que você entendeu isso, de então eu preciso encontrar o meu cliente maduro, porque, nossa, isso aqui, acho que as pessoas erram muito, muito nisso, vender para a pessoa errada. O que é que na prática mudou a título da sua linguagem, comunicação, conteúdo, para se conectar com esse cliente maduro? Então, principalmente a questão da situação que esse cliente maduro passa. Situação. Eu trazer isso no meu perfil. Então, eu mostrar o que esse cliente maduro... Eu fui evoluindo também, né? Então, eu sei exatamente, já conversei mais de 60 mil alunos, já conversei com muita gente, a gente seleciona o que eles estão passando, o momento. Então, por exemplo, eu fiz um anúncio que foi assim, olha, se você está em parceria de coprodução, participa de coprodução e gostaria de sair, eu tenho uma estratégia para você. É essa a estratégia que você vai fazer para poder sair de tal coisa. Então, isso é um ultra específico. Perfeito. Né? Então, outra vez eu escutei um aluno falar assim, mas eu tenho mais de 100 grupos de lançamento. Aí eu falei assim, olha, fiz um anúncio. Se você tem mais de 100 grupos de lançamento, mais de 100 grupos na sua base, essa é a estratégia que você vai fazer para retirar 100 mil nos próximos 6 dias. Então, você vai escutando os alunos maduros e vai captando o que eles estão falando. Eu já fiz anúncio de, se você tem mais de 1.000 alunos na sua base, por exemplo. Então, você tem que pegar o que o cliente maduro está passando. Perfeito. E criar um ecossistema para poder, de produtos para poder atendê-lo. Muito bom. Falando de posicionamento, quem te acompanha nas redes sociais sabe que você tem um posicionamento cristão muito claro, assim, que norteia suas ações. Seus princípios norteiam suas ações, isso fica evidente na sua comunicação, em tudo na sua vida, né? Porque é a sua escolha de vida. Me explica, uma vez que você tomou esse posicionamento mais firme, primeiro, o que é que te levou a tomar essa decisão de expor esse seu lado pessoal para as redes, né? E você sente que isso mais afastou ou aproximou a sua audiência? Primeiro foi que Deus me chamou. Ele falou isso através, né, da palavra, né? Não sei... Quem é cristão vai entender que a gente faz consulta na palavra. Então, eu estava passando por uma situação muito tenebrosa, que eu achava que eu estava doente, e toda vez que eu consultava, o Senhor falava, olha, não tem nada, eu estou fazendo isso para você poder se achegar mais para perto de mim. E aí eu entendi, da promessa, eu entendi que era isso. Que era aquela promessa que tinha feito para os meus pais, que, na verdade, eu ia fazer a obra do Senhor. Esse detalhe a minha mãe só contou depois. Na hora certa. Exato, a minha mãe só falou assim, não, então tinha um pequeno detalhe, minha filha, que não era só sobreviver, era fazer a obra do Senhor. Aí que eu entendi. Então, foi esse convite do Senhor. E também por uma situação, no digital, a gente vai levando muitas pedradas, muitas facadas, vai colocando pessoas no palco que não deveria, entrando em coisas que não deveria, né? Então, assim, o que aconteceu foi que eu pensei, eu vou me posicionar, porque eu vou afastar essas pessoas. Então, tudo que eu entro, eu estar aqui foi porque o Senhor permitiu. Então, tudo que eu faço é porque o Senhor permitiu na minha vida. E isso não afastou. Inclusive, as pessoas estão muito mais felizes, muito mais conectadas comigo. E tudo que eu faço na minha vida agora é com permissão do Senhor. Legal. Essa segurança, assim, é muito importante, né? Porque às vezes nós vemos pessoas que têm uma mudança no posicionamento, ou não só falando no posicionamento mais religioso, mas falando especialmente de posicionamento cristão, que você vê uma dúvida e isso muitas vezes gera um distanciamento, né? Mas quando a pessoa tem segurança da escolha dela, eu sinto que aquelas que devem ficar, ficam e se tornam até mesmo advogados da marca, porque se identificam de verdade com aquilo. Falando sobre sua comunicação, que é algo que a gente acompanhou bastante, até poder sentar com você aqui na mesa, eu percebi que você tirou algumas palavras do seu vocabulário, como frustrada, né? Até anotei aqui, frustrada, cansada, desanimada. O que te levou a tirar essas palavras do seu vocabulário? O que é que você colocou no lugar? Bem, o
Então, quando a gente usa cansado, frustrado, desanimado, tá? Falando para vocês aí, Boa. a gente atrai um cliente mimizento. Que ele só vai chegar, vai ficar no colinho do Marcelo. Ele vai falar, Marcelo, ai, eu não aguento mais. Ele só vai falar que não aguenta mais. Ele não tá pronto para tomar uma decisão. Ele não tem dinheiro e nem tá pronto. Então, eu tirei isso da minha comunicação porque a gente só atrai o frustrado e o desanimado. E aí, o que a gente precisa falar agora? A gente precisa falar sobre processo, porque o cliente maduro, aquele que tem dinheiro para comprar, ele vai querer saber qual é o processo. Perfeito. Então, qual é o próximo passo? Qual é o ecossistema que eu vou ter aqui? Qual é a solução? Então, ao invés de eu falar sobre, se você está cansado, eu falo, se o teu objetivo se você já tomou a decisão de, pronto. Eu não falo, você não aguenta mais, eu vou pegar na tua mão. Ixi, eu vou te entregar uma metodologia validada com pilares XPTO e atividades diárias, por exemplo, para você executar e alcançar X. Que legal, cara. Nesse caso, então, o que fica claro pra mim é tipo a pessoa que faz anúncio pra Google Ads. Ela já vai falando com o público pronto pra compra, o público já sabe que tem um problema, quer resolver, só não sabe que você é a melhor solução. Exatamente. Quando você mostra o método e a prova, ele vai falar, não, então ela é a melhor solução. A pessoa que já tá pronta, né? Tem uma consciência de compra. Sim, exatamente. Agora, quanto tempo na sua jornada demorou pra você entender que era pra esse cliente que você queria vender? Porque, assim, não é uma sacada fácil de chegar. Porque a pessoa olha, eu posso pescar de bomba e falar com 50 mil pessoas, ou eu posso ser específico e falar com 1.000. Só que a pessoa não entende, e demora pra entender, que às vezes desses 50 mil ela vai vender 500 a preço de banana. Sim. Enquanto dos 1.000 ela vai vender a 100 com um preço alto, vai ser um lucro muito maior. Quanto tempo demorou pra você perceber isso? Eu já estava uns 4 anos no digital. Certo. Como empresária, já tem uns 10, 12 anos. Mas no digital tem 7 anos. Então, eu já estava há 4 anos no digital. E eu comecei a sentir, há 3 anos atrás, eu comecei a sentir que a massa, ela estava ficando com poder de compra menor. E aí, eu comecei a analisar isso. E eu entendi que, na verdade, eu deveria falar, eu comecei a entender sobre isso e deveria reposicionar a minha oferta para comunicar para um cliente mais maduro. Aí eu conheci sobre as camadas da personalidade, as 12 camadas da personalidade. Lá no Olavo de Carvalho tem um vídeo sobre isso, só que ele não fala exatamente para o marketing, né? A gente deu uma adaptada, a gente entendeu. É porque isso é uma análise das fases da vida da pessoa. E quem está na 4ª camada é o frustrado, cansado, desanimado, mimizento, que só reclama. Então, eu entendi que o meu público era esse. Eu faturei muito, ok, perfeito, mas era cansativo, era difícil, era uma reclamação todos os dias, sabe? E isso cansa demais o expert. Foi aí que eu entendi, eu preciso mudar essa comunicação. Há 3 anos atrás, eu avisei, né, até os meus alunos blacks que eles tinham que fazer isso. E começamos a mudar a comunicação. E foi assim. E hoje, né, a gente tem essa expertise de que Abre Carteira é um produto que resolve um problema maduro, um problema operacional do seu cliente maduro. Legal. E a qualidade do seu lead deve ser muito superior. Hoje, sim. Porque uma coisa é fato, o cliente que paga mais barato é o que mais dá trabalho. Não é? Então, que legal que você conseguiu encontrar essa lacuna, faz todo sentido. Inclusive, dá para ver com muita clareza na sua comunicação, mas até fazer uma leitura do seu negócio, que existe uma maturidade empresarial grande. Quando eu olho para o seu negócio hoje, eu vejo recorrência, eu vejo recompra. E quando a gente olha um negócio de uma pessoa que está começando, a gente vê aquele foco em venda, para fazer aquela primeira venda, e a gente não consegue analisar a estrutura da jornada do cliente ao longo do tempo. Inclusive, falando nessa parte de estrutura, você ter hoje um ecossistema onde você tem recompra, você tem ascensão, dá trabalho construir um ecossistema profissional como esse. Me conta, o que é que sustenta a estrutura do seu negócio hoje? Onde é que está o seu foco? O que é que mais te dá retorno? O que é que você fala que, Marcelo, isso aqui não pode tirar de jeito nenhum, porque essa aqui é a essência do meu business? Para fazer o negócio funcionar, tem que ter Abre Carteira vendendo todos os dias. Dentro do meu ecossistema, eu tenho o Abre Carteira, que são a porta de entrada. Eu tenho meus outros produtos de mentoria, que tem mentoria cíclica, tenho um programa de aceleração, eu tenho uma mentoria Black, né, para os alunos que já estão ali faturando acima de 30, 50 mil reais, e eu tenho um programa de implementação, onde a gente pega e implementa ali para a pessoa. Legal. Então, a base não pode faltar. Abre carteira. Não, senão não vai vender os outros. Não adianta. Vender, vende. Às vezes tem gente que não compra o Abre Carteira, chegou ali, mas o maior, né, assim,
95% vem do Abre Carteira. Então, o Abre Carteira não pode parar de vender todos os dias. É uma guerra com o gestor de tráfego ali todo dia. Às vezes eu falo assim, meu filho, esbarrou aí no fio aí, o que aconteceu? Mas eu imagino, é porque você tem uma construção de base tão agressiva ali e uma base qualificada, que é o mais difícil de fazer, né? Hoje sim, eu imagino. Porque às vezes você tem pessoas que têm uma base com dezenas e dezenas de milhares de pessoas, mas quando essa base é compradora? É a mesma coisa do pessoal que tenta fazer publicidade através de um influencer. Um influencer de comédia grande. Não, mas é porque ele tem 3 milhões de seguidores no Instagram, mas a chance é que não venda muito. Porque não é uma base qualificada para venda, é uma base qualificada para humor. No seu caso, você consegue ter um abre carteira que pesca de bomba, mas para um público qualificado, que na maior parte do tempo tem até um acesso um pouco mais complexo. Então, trabalhar eles ao longo do tempo faz muita diferença, né? Pesca de bomba, gostei disso. Gostou? Tá? Esse nome. Às vezes a gente joga uns termos. Eu vi que você jogou uns termos também, eu vou jogar de volta, né? Me fala um pouco agora sobre sua equipe. Assim, hoje você tem uma equipe muito grande. Como é que funcionam as divisões de responsabilidades? O quanto do negócio você toca hoje? Eu tenho 6 pessoas hoje no time. Legal. E tem uma que, Suelen, assim, tá no meu coração, tá há 6 anos comigo já. Legal. Ela foi minha aluna, todos são assim, são meus alunos. E eu fui descobrir que todos também eram cristãos, só fui descobrir isso depois. Alinhamento. Ó, Deus mandou pra mim. Legal. E assim, é uma bênção na minha vida. Hoje eu toco o conteúdo, que é o que eu não solto pra ninguém, e a estratégia. Isso é comigo. Agora eu tenho um time comercial, né, que vai fazendo as ascensões. É claro que eu tenho minha estratégia de pico de vendas, eu tenho estratégia, as ações diárias. Porque como que funciona? A gente precisa ter o funil de aquisição, que é o abre carteira. Eu tenho os outros que eu chamo de sniper, né, que são carrosséis e snipers. Então, é abre carteira com o sniper, mas sempre resolvendo um problema maduro. Então, eu tenho ali aquela entrada ali. E aí eu tenho o time, né? O time e eu levando para o próximo passo. Quando eu falo, são as ações de pico de venda. Eu também faço o que o pessoal chama de lançamento pago, só que o meu abre carteira, só que eu entrego ao vivo. Perfeito. Então, eu também tenho esses picos de venda. Tenho o meu time de CS, tenho o tráfego, tenho o operacional marido sócio, né? Que meio que faz tudo ali. E é isso que eu tenho. Legal. Eu quero falar ainda sobre a participação do Valério, seu marido, na operação, mas antes, um perfil muito saudável que eu identifico é quando os alunos se tornam parte da operação do produtor. Porque o aluno ele já vem qualificado, ele conhece a identidade e a cultura daquela pessoa, então ele tende a entrar na estrutura com vaselina, né? Entra leve, sem atrito, né? Já quando você pega uma pessoa do zero para treinar, para estabelecer o padrão de cultura, dá um pouco mais de trabalho. Como é que você fez para pegar esses alunos e transformar alunos em colaboradores? Porque esse é um padrão muito claro de sucesso que eu identifico nos produtores de alto padrão. Os meus estão comigo há muito tempo, né? 6 anos, 5 anos. A mais recente... É muito tempo. Tem 1 ano. Mas eu não tenho outra resposta para te dar, é Deus. Justo. Entende? Assim, claro, treinamento, a gente paga mentoria e tal, mas eles vieram porque eles têm princípios e valores ali alinhados junto comigo. Legal. Eu não tenho outra resposta para você. Eu aceito essa resposta. E me conta a título do Valério agora, seu marido também. Por que eu faço essa pergunta? Eu já sei um pouquinho da história, queria que você pudesse contar um pouco pra gente também. Mas falando dos padrões que eu adoro identificar, uma coisa é fato. Os maiores resultados do mercado digital são conquistados em casal. Às vezes você tem um expert, um coprodutor que fatura muito, mas os maiores do Brasil são em casal. E eu imagino que depois que vocês se juntaram, a empresa deve ter crescido bastante também. Então me conta, né? Como é que foi esse processo para fazer com que o Valério se tornasse parte integral da sua empresa? Olha, eu já tinha faturado $500 mil e ele teve a coragem de me perguntar assim, mas será que isso vai dar certo? Descrente. Assim, eu até entendo aqueles maridos que, quando a esposa ainda não tem resultado, ele ficar, assim, meio receoso. Eu entendo isso, é claro, é segurança, é o desconhecido, sim, né? Sim. Eles prezam pela segurança da esposa e da família. Mas eu já estava ali, né, com $500 mil faturado e o Valério perguntou, mas eu aceito, né? É a mulher sábia, ela sabe como conduzir. Então, e o que aconteceu? Eu fui indo, dando braçada. Ali, o Senhor sempre me ajudando, me orientando, porque ele já tinha um propósito para mim, né? Hoje, a gente tem um determinado propósito dentro do nosso negócio, que é levar a palavra de Deus para as pessoas. E, nesse momento,
E eu queria muito o Valério junto comigo ali, porque eu não queria colocar uma outra pessoa, né? Até porque, assim, eu ficava preocupada de colocar alguma outra pessoa. Ele, independente de qualquer coisa, tem muito carinho para falar comigo. Entende? Às vezes ele vai me beijar e ele fala assim, ó, eu tô beijando como esposo, não é como sócio não, porque se fosse como sócio não é beijar não. Então eu queria muito que ele tivesse ali comigo. Legal. No início, como ele era concursado, né, e ele saiu, tá vendo? Grande decisão. Tá vendo? Grande Vocês decisão. que são maridos aí e não acreditam, não confiam na esposa de vocês, ele largou o concurso público, que era o que ele amava muito para poder estar comigo nessa. Mas, basicamente, o que aconteceu foi porque nós aceitamos uma coprodução que, no início, ok, foi maravilhoso, posso se dizer, né? Precisava colocar automações, mas depois não fazia mais sentido. E aí foi aí que meu esposo veio, entrou e falou assim, não, deixa que agora eu que vou tomar conta, assim, foi o Senhor também que tocou no coração dele e hoje ele faz tudo. Hoje é o dia inteiro. Ele acorda, eu falo assim, eu tive uma ideia, vamos fazer tal coisa? Aí, às vezes, a gente tá deitado assim, ele tá quase dormindo, eu falo assim, amor, então dá pra gente fazer aquela estratégia? Não, vou precisar que você faça isso e isso. Como que você se divide as responsabilidades hoje? Porque pelo pouco que eu conversei com ele, dá pra ver que ele saiu de uma pessoa cética, quase descrente, para um advogado do negócio. Dá pra ver que ele vive o negócio, tá se capacitando, tá estudando, desenvolvendo novas habilidades. Como é que vocês dividem hoje as responsabilidades? Então, eu sou a expert, tomo conta da estratégia e ele no operacional. E eu não sei fazer. Se me falar assim, Thalita, abre aqui o ManyChat. Faço a menor ideia nem de como fazer isso. Eu sei toda a estratégia. Tudo. Eu desenho a estratégia, entrego para ele, meu time vai executar. É assim que funciona. Agora, essa história que você falou, a mulher que inicia no mercado, o marido tá descrente, ele só confia quando ele vê o resultado, é uma coisa que a gente vê consistentemente no mercado digital, né? Eu sinto que principalmente as mulheres que iniciam como afiliadas, vem ali uma oportunidade, muitas mães que não querem deixar a criança em casa. Então, elas iniciam e muitas não têm o suporte do marido e isso só acontece uma vez que ela mostra o resultado. É muito comum. Eu imagino que você, com suas clientes, deva também encontrar isso consistentemente. Então, o que é que você diria para aquela mulher que está ali do outro lado acompanhando a gente? Ela é empreendedora e sente que não tem esse apoio que ela mereceria ou poderia ter para alavancar os resultados de casa. E está precisando, às vezes, ouvir uma palavra de força. O que é que você diria para essa pessoa que está ali do outro lado? Olha, primeira coisa, eu falaria o seguinte. Não desista e vá ler Provérbios 31, para você entender sobre a mulher sábia e o que a gente precisa fazer para conduzir da melhor forma possível a nossa casa, a nossa família e orar, que o Senhor vai abençoar você, assim como foi comigo. Porque eu orei, continuamente, e o Senhor abençoou, e hoje Valério é marido sócio. Legal, e ele já tá comprado no negócio, né? E eu percebo como os negócios mudam uma vez que a família inteira tá com a energia indo para um lugar só. Faz muita diferença. Eu já vi isso algumas centenas de vezes. Então, que bom que vocês encontraram esse caminho. Agora me fala, as pessoas olham assim e falam, nossa, mas a Thalita tá ali, celebridade, ela já tá no palco, tá no KiwiCast, não entendem todos os desafios que manter uma operação no nível da sua exigem. Então me conta, quais são os desafios que você ainda hoje passa, mesmo tendo um negócio já estruturado? É a questão da evolução da IA e da automação. Então, eu tenho que ficar 100% atenta nisso. E como eu, às vezes, não consigo, já comprei uma mentoria para o Valério ficar de olho nisso, aprender a fazer sistemas. Soube disso, porque está empenhado também. É isso que a gente vê como, assim, o principal desafio, é a melhoria contínua. E até a gente estava participando de um evento e o CEO de uma empresa, eu não me recordo qual era o nome, tá? Mas ele falou que o mentor que não atualizar a sua trilha, a sua metodologia, né? Eu estou falando assim, atualização de tecnologia, tá? E de 3 em 3 meses vai deixar os alunos para trás e ele vai ficar para trás. Então, essa é o nosso maior desafio, a nossa maior preocupação, porque todo dia surge alguma coisa. Antes era ChatGPT, agora é sistema. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Esse é um grande desafio. E é aí que entra o operacional. Porque se a expert for ficar de olho nisso, a expert não consegue. A expert não consegue ser expert. Não consegue, exatamente. Então, é por isso que o bastidor tá aí, ó. Marido sócio. Quem tem marido sócio aqui, coloca o seu marido para poder já aprender sobre sistema, IA, porque isso aí tá vindo forte. Inclusive, né, entrega de mentoria dentro de um sistema. Você diria que hoje, olhar para IA, sistemas, é a
o ponto mais urgente do mercado digital que as pessoas deveriam estar olhando, ou tem alguma outra coisa a mais que você acha que as pessoas estão deixando na mesa? Bem, dentro da minha operação é isso que eu vejo. E principalmente o estudo do público maduro. Principalmente. Assim, Essa é uma coisa que eu vejo poucas pessoas citarem. Mesmo operações maduras, às vezes eu sinto que... Tem que ficar de olho no para onde ele está indo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela vende para a Europa. Certo. Então, está acontecendo alguma coisa lá na Europa que o público dela maduro, de luxo, tá reduzindo, tá diminuindo. O volume de compra, você disse? Tá comprando menos. Tá comprando menos. Então, assim, eu pedi para ela fazer um estudo do que estava acontecendo, do que aconteceu com a Europa, para criar uma narrativa em cima daquilo ali. Então, é extremamente importante também, assim, essa questão da IA, da automação, né, ficar de olho nessas evoluções e no público que você atende, porque senão, de uma hora para outra, você cai num buraco e já era. Eu tenho muitas alunas que elas viralizavam, vendia low ticket, e-book para massa, e aí agora tá o quê? Tá num buraco. Por quê? Porque cresceu sem observar essa mudança de público, essa mudança que hoje a massa, ela acha que o ChatGPT vai me trazer a resposta, né? Não vou pagar uma mentoria, por exemplo. Então, é por isso que a melhor coisa é reposicionar a sua oferta, até mesmo quem é afiliado. Simplesmente você quer vender para afiliado, mas venda para alguém que está, por exemplo, é uma assistente, é uma pessoa que trabalha na CLT, que tem condições, que vai poder pagar um curso. Mas ao invés, não, aí a pessoa quer fazer a comunicação totalmente aberta. Entende? Então, é isso. É esse vício de esquecer que a qualificação, às vezes, tem um valor muito maior do que a pescar de bomba. Não adianta você ter volume se você não vai conseguir converter no final das contas, né? Então, mas exige maturidade. Exige a pessoa, às vezes, tentar vender para esse público, se frustrar, entender que não é a melhor opção até pivotar, né? Sim. Inclusive, eu percebo que muitas pessoas cometem esse erro. E eu te ouvindo falar, o que me traz uma clareza, me faz enxergar esse erro com muito mais facilidade, que antes talvez até nem eu percebesse que tinha muito dinheiro você deixando na mesa só por estar olhando para o cliente, entre aspas, errado, né? Ou, se você quer olhar para esse cliente, você vai ter um trabalho muito maior para conscientizar ele até chegar na venda. Falando de erros, assim, o que é que você vê que as pessoas erram muito? Até mesmo a título, esses são erros que eu não cometo mais, porque isso aqui eu já sei que não funciona. Vender um produto abre carteira que resolve o problema de massa. Claro. Isso eu já não faço mais. Por exemplo, vou vender um low ticket de como bombar teu engajamento. como crescer no Instagram. Como fazer um canal automático. Eu já não cometo mais esse tipo de erro. Entende? Então, eu observo o que o meu cliente maduro quer e aí eu construo uma oferta para resolver um problema operacional dele. Então, por exemplo, ao invés de eu vou vender narrativas para vender nos stories, eu posso vender um produto de frameworks, de stories, para ter leads qualificados para sua sessão estratégica. É um exemplo, tá? Mas tá vendo já tá legal, hein? Tá vendo como específico. É que eu reposicionei? Né? Ou para ter mais clientes para o seu negócio, por exemplo. Reposicionei. Ao invés de você vender um produto de como bombar seu engajamento no Instagram, poderia ser como ter o seu direct lotado de pedidos de orçamento. É um exemplo. Né? Então, isso vai depender... O reposicionamento da oferta vai depender da habilidade da pessoa de comunicar com o cliente maduro. Perfeito. Se ela já comunicou com o cliente maduro, para ela conseguir extrair e enxergar isso. Perfeito. Inclusive, falando, você já... De certa forma, durante esse episódio, você já trouxe partes do caminho, mas uma das coisas que eu queria te perguntar era, você tem ali no seu Instagram, que desenvolve ecossistemas que geram faturamentos maiores de 100 mil ao mês, o que é uma oferta que todo mundo quer. Então, o que é que está por trás de um ecossistema que fatura pelo menos 100 mil no mês? Um abre carteira. Esse é o centro de uma estratégia, ou seja, um produto que pode ser um produto muito baratinho, pode gerar um faturamento de 6 dígitos. Agora, me explica, qual é o caminho desde o primeiro contato até eu poder falar, cara, consegui fazer esse volume de vendas no final do mês? Para onde é que eu tenho que levar o meu cliente? Como é que isso funciona, sabe? O caminho do meu lead, perdão? Pode ser o caminho do seu lead ou o que você indicaria, se falasse, Marcelo, por exemplo, uma consultoria ao vivo, uma mentoria ao vivo. Eu, por exemplo, tenho uma especialidade em comunicação.
Perfeito. Então, eu quero desenvolver um ecossistema pautado em comunicação, onde eu vou conseguir gerar um faturamento de pelo menos 100 mil no mês. Ok. Eu entendi que primeiro eu preciso de um produto abre carteira que resolve uma situação específica operacional do meu lead. Perfeito. Como é que eu faço a ascensão dele até no final do mês eu conseguir gerar um volume de faturamento de 100 mil? O que é que eu preciso ter nesse processo? Porque eu imagino que não é só com abre carteira. É porque depende do teu momento, entende? Ah, não, Thalita, eu sou muito bom no que eu faço, só que eu estou começando a vender mentoria agora. Certo. Então, você vai começar, você precisa validar a tua oferta para depois eu pegar essa oferta, você precisa extrair sua metodologia Perfeito. para depois colocar isso no tráfego como abre carteira. Então, a gente começa fazendo snipers, lembra que eu falei? Então, Dos carrosséis. a gente tem o sniper e a gente tem o abre carteira. Só que a oferta é a mesma do abre carteira e do sniper. Eu começo fazendo o sniper porque eu não tenho como garantir que não tem como você já de cara acertar a mão no tráfego. A não ser que você tenha grana, tenha equipe e tal. Então, não é assim que começa. É por isso que na mentoria tem trilha. Tem trilha para você que está começando e vai fazer seus 30 mil. Entendi. Tem o meu time Black, que aí o grupo Black é que já vende, abre carteira no automático. Aí sim, eles têm ali o funil de aquisição todos os dias chegando. Mas quem pega de cara vai fazer um workshop, pode fazer um workshop ao vivo, um abre carteira ao vivo, perfeito. E aí vai levar a pessoa para o próximo passo. Mas quem está começando, o primeiro é começar a fazer snipers, porque aí você vai validar a oferta do teu abre carteira. Quando você diz iniciar pelo sniper, seria porque ele é um conteúdo gratuito? Ele é isso que leva para uma reunião. Perfeito. Como que o conteúdo sniper, que é um carrossel específico, se equipara a outra forma de aquisição? Você diz que eles são produtos são peças semelhantes, Sim. mas que atingem as pessoas em momentos diferentes. Correto? Não, que atinge semelhantemente o mesmo público. Mesmo público, isso. Público, só que não com tanta eficiência como abre carteira, mas você tem que começar de alguma forma. Então, para quem tá começando, tá do zero, inicialmente ele começa pelos snipers, Isso, para eventualmente ele migrar para o abre carteira. isso. Quando ele estiver Pra mais ele ter preparado também. com a metodologia. Entendi. Exatamente. Mas o ideal é você ter as duas funcionando simultaneamente. Eu já tenho vários funis de aquisição. Inclusive, hoje são quantos funis de aquisição que você tem dentro da sua operação? Que eu coloco 3. 3 funis. 3 Então funis, não é são os nada mais poderosos. extremamente mirabolante. Não, assim, a gente testa vários que o mercado vai falando, não, mas eu nunca vi um tão poderoso quanto o abre carteira. Justo. Não, mas eu consigo entender, assim, pensando logicamente, faz muito sentido. Porque como que eu vou pegar uma pessoa, por exemplo, um profissional, do zero, para ele fazer um tráfego direto? Não é algo simples hoje em dia. Não, é complexo. Principalmente com as métricas de hoje. Com certeza. Faz sentido. Tem. Agora, uma dúvida que passa bastante pela minha cabeça é, às vezes nós sentamos aqui com pessoas que faturaram o primeiro milhão e estão estruturando suas operações. Então, você conversa e você já enxerga as lacunas. Então, há uns anos atrás, eu lembro quando as pessoas chegaram e falaram, nossa, você não sabe que eu inovei. Acabei de botar time comercial na minha operação. Que Eu legal. ficava, uau, é mesmo? Maravilhoso. Aí o tempo foi passando e hoje a pessoa fala, adicionei um time comercial, fala, nossa, ainda bem, porque você estava deixando 20 a 30% de faturamento na mesa. Sim. Então já tem algumas coisas que são lógicas. No seu caso, você já é uma player madura, com a estrutura madura, onde boa parte das estruturas de um negócio profissional já foram estruturadas. Ainda assim, sempre há oportunidade de melhoria. Então me conta, quando você olha para frente, quais são os próximos passos da Thalita Marques? Sistemas. É o que a gente está focando agora. A gente atualizou a nossa trilha de mentoria agora para colocar tudo isso dentro de um sistema com IA. Que é isso que a gente enxerga como sendo aí os próximos passos, que vai facilitar muito a vida do aluno. Me explica, primeiro, perfeito. Agora, como que eu consigo entregar essa... Quando eu penso em uma mentoria, eu penso muito na pessoalidade. Então, tem um mentor ali direto. Apesar que eu já tive a oportunidade de bater um papo com algumas pessoas que são especialistas em trilhas de aprendizagem, como é o caso do Paulo Lepori, onde ele mostrou que nem sempre ter um mentor presencial em todas as etapas do processo é totalmente necessário. Sim. Ele me provou isso. Então, me explica, dentro da sua lógica, assim, como que a gente consegue incluir os sistemas dentro de um processo de entrega, mantendo a personalização, a pessoalidade dele. Porque uma vez que se eu compro um produto, abre carteira, eu não espero a presença do mentor. Mas eu pagar uma coisa mais cara, eu quero que você esteja ali do meu lado. Como é que você consegue mitigar isso? Isso também depende de onde a pessoa vai, Perfeito. né? Se for um programa de aceleração, ela não vai ter algo
individual ali para ela. Ela vai ter uma total. metodologia. Por isso que é extremamente importante o mentor definir o seguinte: qual que é o melhor aluno para entrar na mentoria hoje? É aquele que vai ter o resultado mais rápido com a sua metodologia. Então, quais são os requisitos do aluno para ele entrar na minha mentoria? É por isso que eu faço anúncios. Se você tem mais de 1.000 alunos na sua base... Entende? Qualificando. Porque eu estou qualificando para trazer a pessoa ultra específica para a minha mentoria, porque ali eu começo um ponto de partida. A metodologia tem que ter um ponto de partida. Então, o que a gente tem dentro da trilha? Tem um plano de implementação, onde assim, tem as aulas curtas gravadas, tem que ter o plano de implementação. Tem que ter ali orientação para ela de roteiros, modelos, tudo dentro de uma trilha tem um acervo, que a gente chama de acervo. Modelo, tudo que eu faço está ali. Porque não adianta nada eu falar para ela assim, você tem que fazer uma levantada de mão, que a gente chama, né? Que é uma copy nos stories. Só que ela tem que saber, tem que ter algo visual. Então, tem um acervo para ela. Então, ela já consegue fazer sozinha. E tem uma IA. Tem que ter uma IA que vai ajudar ela a adaptar aquilo ali para ela. Total, porque Entende? é um facilitador gigantesco hoje. Exatamente. Só que se eu não escolho para dentro da minha mentoria um cliente maduro com os requisitos certos, ele não consegue. Aí vem a reclamação. Aí, de fato, a pessoa vai reclamar, porque ela não consegue fazer sozinha. Exato. Ela não tem nível de consciência para isso. E aí tem que ter uma rotina diária. É muito tempo, né? 60 mil alunos, então, assim... Antes, eu entregava só o plano de implementação. Olha, isso aqui você vai assistir e é isso aqui que você vai fazer. Só que se não tiver uma rotina diária, o que vai fazer todo o santo dia, modelo, eles não fazem. Não executa. Não executa. Quando você fala assim, uma rotina diária, o que é que você, na prática, descreveria como uma rotina diária para a pessoa? Excelente. É assim, por exemplo, hoje você vai fazer uma levantada de mão e levar para uma reunião, por exemplo. Você vai fazer um post sniper levando para a sua mentoria, por exemplo. Você vai fazer um post de apresentação da sua mentoria. É isso, é uma rotina diária, depois que ela já entendeu o método através do plano de implementação. Entendi. E a título da mentoria, uma coisa que eu percebo muito no mercado é que a gente chegou num... O mercado digital brasileiro começou com um mercado total de oportunidade. Então, as pessoas, uma massa gigantesca de pessoas precisando de uma fonte nova de dinheiro, especialmente na pandemia. Então, as pessoas começaram a pegar e falar, tá, eu tenho uma especialidade? Eu não tenho uma especialidade, mas eu posso aprender sobre algo. Começaram a vender sobre coisas que eles não necessariamente dominavam ou sabiam, o que de certa forma ajudou muita gente, mas poluiu também um pouco o mercado. Hoje a gente já vive um novo momento do mercado. Hoje essas pessoas que não têm uma especialidade consolidada, eles têm muito mais trabalho para sobreviver. E as pessoas que têm uma especialidade consolidada, como é o caso principalmente dos seus leads, então, eu sou uma médica que já tá. Eu tenho um escritório de contabilidade, mas tá faltando. Eu sou um advogado. Então, a pessoa que ela já tem uma especialidade vertical, ou seja, profunda em algo, e precisa de um meio para adquirir clientes e finalizar as vendas. Então, para esse produtor para esse possível expert, né, o que eles tendem a vender muito são mentorias. Eu observo bastante, não quer dizer que seja via de regra, mas são muitas pessoas com especialidade que poderiam agora levantar a mão ali no story e conseguir já alguns clientes. Qual é o seu fluxo de venda de mentoria? Porque, pelo que eu entendi, e é o caminho mais saudável, não necessariamente você vai aceitar todo o lead para ser mentorado, porque às vezes vai ser um problema, né? Então, como é que você vende suas mentorias hoje? A título de... a pessoa chega através de um anúncio, depois ela entra no formulário. Como é que funciona esse processo? Sim. Hoje nós temos o Abre Carteira, temos os snipers trazendo pessoas ali todos os dias. E eu faço aulas semanais, às vezes quinzenal, dependendo do mês, tá? Ao vivo? Ao vivo, Certo. ao vivo. E aí, Valério, marido sócio, através da mensagem API, Legal. Imagina, se não tivesse Valério, eu não ia saber nunca isso. Eu estava fazendo na mão. Nossa, na Eu unha. fazia. As unhas caindo já. Eu fazia, eu enviava muito direct. Por isso que hoje o meu perfil dificilmente acontece alguma coisa que ele está acostumado desde há 7 anos atrás. Muito volume já ter, entendeu que é legal, que é saudável, isso mesmo. é real. Exatamente, Legal. né? Então, a gente convida essas pessoas para participar de uma reunião onde eu vou entregar um conteúdo e, no final, eu faço um convite para o próximo passo. Então, quem está comprando Abre Carteira ali todo dia está sendo convidado para entrar no meu grupo VIP, para uma aula onde eu vou ensinar para ela como que ela vai fazer, para ela poder atrair clientes. Eu falo assim na copy, olha, você viu que você chegou por um problema maduro, por um problema... Não é exatamente isso, mas só para você entender, né? Você viu que você chegou por esse problema? Então, eu vou te ensinar, vou mostrar para você como é que você faz para enxergar isso aqui. Aí ela vem para a aula, assiste a aula, eu faço uma oferta, ela dá o próximo passo.
E aí, é claro, isso gera volume para o meu comercial poder trabalhar. Perfeito. Então, todo o meu conteúdo, a minha levantada de mão nos meus stories, tudo que eu faço gera interação para o time poder trabalhar e puxar a pessoa. Hoje eu não faço, né, sessão estratégica. A gente até fala que eu não faço sessão estratégica porque o lead, ele já chega comprado. Consigo imaginar. Pelo abre carteira, ele fala, nossa, explodiu minha mente, é isso que eu quero. E basta, né, a Thaís fazer uma apresentação da minha metodologia para a pessoa dar o próximo passo. Então, é o abre carteira, a pessoa assiste uma aula ao vivo, não comprou, ela continua sendo chamada. Todo mês a gente tem um pico de venda de um abre carteira ao vivo. Além do abre carteira todos os dias no automático, tem um abre carteira ao vivo, que eu vendo também e levo a pessoa para o próximo passo. Então, tem picos de venda e ações diárias. Nossa, ou seja, você tem o melhor dos dois mundos. Por quê? Se você trabalha só com lançamento, de tempo em tempo você tá rico, mas fica um monte de tempo pobre também. Aquela coisa, tô rico, tô pobre. Já o perpétuo, que eu acho muito mais saudável, você tem previsibilidade de caixa, mas às vezes dá um pouco de trabalho de conseguir esses picos. Então, quando você combina as duas estratégias, tem um negócio super saudável. Porque primeiro você vai pegando tração, aí depois que vem realmente a previsibilidade. Aí depois é a escala. É porque tem gente que quer escalar sem você nem pegou tração ainda. Então a gente sabe exatamente, venderam quantos abre carteiras no mês. A gente sabe quantas pessoas vão dar, por exemplo, o próximo passo, né? A minha gestora, Suelen, maravilhosa, tem todos os dados lá. Eu falo, eu fico doidinha, Suelen. Para finalizar essa parte, eu tô aqui desmembrando sua operação. O seu time comercial, ele trabalha muito em cima da base. Então, são pessoas que já te conhecem, já estão no meio de um processo de compra, algumas delas já compradas. Existe algum outro trabalho específico, não necessariamente somente do time comercial, mas às vezes até do gestor de tráfego, de executar um tipo específico de remarketing, para pegar o pessoal que interagiu de alguma forma com você, mas ainda não tomou essa decisão? Ou o seu foco é integralmente dentro da base? Não, a gente vende abre carteira para público frio todos os dias. Perfeito. Todos os dias. Então, vem trazendo esse pessoal que não me conhece. Aí, a gente... QIFI maravilhosa. Tenho que fazer a propaganda aqui. Fantástico. Fantástico. Todos os dias a gente vê quem é que comprou. Porque fica lá, o arroba. Então, isso facilita demais. Né? A Isa, né, que é a social seller, ela vai lá e já fala com a pessoa. Porque a pessoa ela começa a receber meus stories, o meu conteúdo, o meu anúncio novamente, para ela não esquecer de mim. E o timing faz toda a diferença. Total. Às vezes tem gente que 7 dias comprou... Isso não é achismo, né? São dados. A gente tem esse tipo de dado lá. Às vezes demora um pouquinho. Outro dia levou 54 dias. Pô, mas 54 dias tá ótimo. Mas é aquilo. Se vender todos os dias, vai chegar um momento que você vai vender mentoria todos os dias, que é o que a gente faz. Legal. Entende? Muito bom. E aí, não necessariamente é a mentoria, né? É o programa de aceleração. Sim. Então, depende, você perguntou sobre para onde a pessoa vai, dependendo do momento dela. Pode ser o programa de aceleração. Às vezes, ela não está no momento de uma mentoria individual comigo. Então, é programa de aceleração, aí tem outra mentoria. Às vezes, tem o meu time Black, que é só o pessoal que é 30, 50 mil. Já tá. É isso aí, é outro papo. O papo também é diferente. Que legal, cara. Isso mostra muito o cuidado que você tem com o negócio, porque deixa de ser um business que quer vender a todo custo e passa a ser um business que vende para realmente sanar a necessidade e o interesse do cliente. Sim. Porque você já sabe... ponto A, ponto B, ponto C, até o ponto Z do seu cliente. Você sabe quem começou aqui vai passar por ali, quem já começou cá vai precisar de outra coisa. Sim. Então, eu tô aqui para te auxiliar de acordo com a sua necessidade, né? E não com o meu desejo de vender. Sim. Isso faz muita diferença. É muito bonito ver um negócio que já tá com essa maturidade de mercado. Leva tempo e dedicação também. Então, parabéns. Obrigada. Muito, muito legal. Obrigada. Agora nós chegamos a uma parte mais dinâmica do nosso episódio, que é o nosso bate-bola jogo rápido. Como é que ele vai funcionar? Eu preparei aqui algumas perguntinhas rápidas para você. Sim. E aí você vai responder na mesma velocidade com uma palavra ou no máximo uma frase. Tá bom, vamos Preparada, eu sei que você já tá. Então tá animada? Tô animada. Então vambora. Vou Nem sabia começar. Dessa parte. A gente sempre inova por aqui. Me pegou. Então vamos lá, vou começar com pé na porta. Uma palavra que define a sua trajetória. Resiliência. Algo que você não negocia nos seus produtos. Princípios e valores, assim. Esse negócio de ter cuidado com, é a última vez. Legal. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto. Não consultar a palavra para fazer tudo no meu negócio. Em um momento eu cheguei a fazer isso. Legal. O que não pode faltar em um lançamento? O abre carteira. Não é? Se você tivesse que dizer 2 pilares de uma empresa, quais citaria? Mais importante, aquisição e o comercial.
Justo. 10 minutos para conversar com qualquer pessoa. Quem você escolheria? Jesus. Eu já sabia. Eu quase falei assim, qualquer pessoa viva. Eu falei, não, mas eu vou deixar. E para finalizar com chave de ouro, o próximo salto da Thalita é... Implementar sistemas com IA para escalar ainda mais a operação Coabre Carteira. Bem demais. Passou liso. Nem fez nenhum esforço, nem suou, cara. Agora eu quero te fazer uma última pergunta de verdade. Agora uma pergunta para que talvez quem tá ali do outro lado possa pegar e tirar algo disso e dar o start. Se você tivesse que recomeçar hoje do zero, então você perdeu toda a operação, perdeu toda a estrutura, tudo, só manteve o seu conhecimento. Por onde é que você começaria, principalmente nos primeiros 6 meses? O que é que você faria? Primeira coisa, definir qual cliente maduro que eu ia atender, o que ele está passando. Eu ia começar a falar com as pessoas da minha base, isso depende se eu tenho base ou não, né? Claro. Eu iria fazer isso e fazer reuniões ultra específicas para essas pessoas. Então, a primeira coisa é definir quem é o cliente maduro e qual o problema maduro que eu resolvo. A partir disso, o resto se desenrola. A partir disso. Show de bola. Olha, o que eu falei pra você? Começou, piscou, acabou. Passou muito rápido esse bate-papo, mas não terminamos. Sabe por que não terminamos? Porque nós temos presentinhos. Nós temos mais mimos pra você, que já tá sendo super mimado nesse período com a gente. Temos mais alguns, e não só pra você, mas pro Valério, pra Estherzinha também, que tá ali fora. Separamos as coisinhas pra eles. Sou eu. É você. Aí atrás tem o seu nome também. Ai, gente. E esse presente é para agradecer a sua presença, você ter vindo aqui, aceitado esse convite, que a gente já tá com esse desejo de gravar com você há tanto tempo, finalmente conseguimos. Então é um prazer ter você aqui. Tenho certeza que a galera adorou te acompanhar, aprendeu bastante, vai querer continuar te acompanhando, especialmente quem quer evoluir no mercado digital. Então já deixa aí suas redes sociais que vai aparecer na telinha pra galera te seguir. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, QIFI. Vocês são incríveis. Eu amei toda essa experiência e... é só me seguir lá na rede social, lá no Instagram, a Thalita Marques, que vai ser um prazer receber vocês. Show de bola, Thalita. Tamo junto. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer melhor, conhecer a sua operação, sua família linda, abençoada. Parabéns e muito sucesso pra você. Tamo junto. Obrigada. E pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, tá maluco, né? Senta esse dedo no like, se inscreve no canal. Se você ainda não tá inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo episódio. E deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou desse episódio incrível com a Thalita Marques. E sabe onde eu te encontro? Eu te encontro no próximo QICast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu!